Bom dia, alunos do terceiro ano. Eu vou passar a aula para vocês sobre as árvores filogenéticas, que é um tema que já foi passado há bastante semanas atrás e tiveram outras atividades sobre o reino dos fungos e das plantas que precisou de interpretação de árvore filogenética. Eu percebi de forma geral que os alunos eles não tomaram muito autonomia e muita responsabilidade na hora de puxar para si a responsabilidade de estudar. Então, por outro lado, teve alguns alunos que às vezes o resultado não é tão bom, mas a gente viu que foi um trabalho honesto, né? Que não simplesmente colocou as questões no Google e clicou em qualquer coisa. A gente consegue separar esses dois tipos de aluno quando a gente compara as questões que são por alternativa e as questões que tem que escrever alguma coisa, e as duas questões pedem praticamente a mesma coisa, o mesmo conhecimento. Desde o começo das aulas online, eu me propus a tentar ensinar vocês a aprender a fazer um roteiro de estudos. Então, eu dei vários vídeos com bastante semanas para vocês fazerem. Daí, pedi um mapa mental, pedi para fazer um resumo pessoal, que são formas de a gente organizar o nosso conhecimento, porque principalmente agora no terceiro ano tem muitas palavras novas e muitas palavras dos outros anos que às vezes a gente esquece o significado, então é bom ter um dicionário pessoal e depois a gente usa isso para responder questões. Acho muito difícil fazer as questões sem ter feito esse dicionário pessoal, principalmente porque eu conheço vocês pessoalmente, mas então, como eu percebi pouco isso, eu resolvi fazer a aula. O ideal seria fazer a aula com vocês, porque vocês vão me perguntando e fica mais fácil de eu saber aonde que vocês estão empacando. Então, o conselho que eu dou é chamem a responsabilidade para vocês mesmos. E chamar a responsabilidade para si mesmo significa também cobrar dos professores. Perguntar, mandar pergunta, pedir para fazer aula. E não esperem juntar um grupo para pedir essa aula, tá? Porque os amigos de vocês não vão estar do lado de vocês pro resto da vida. Então, se vocês esperarem apoio de colegas para vocês pedirem uma aula, acho difícil vocês conseguirem alguma coisa ao longo da vida de vocês sozinhos, tá? Então, puxem a responsabilidade para vocês. Quando a gente aprende a fazer um resumo, aprende a fazer um mapa mental, analisar esquema, a gente aprende para tudo na vida. A gente fica mais inteligente para qualquer outra coisa. Aqui a gente vai usar a biologia, porque é o nosso tema. Então, a aula em si sobre árvore de parentesco ou filogenética eu não vou dar, porque já tem os vídeos. Tem todas as informações que vocês precisam lá. Eu vou resolver os exercícios com vocês. Quem já respondeu, ótimo, significa que tomou responsabilidade sobre as suas atividades, pesquisando ou fazendo pela intuição, cada um tem seu jeito, mas eu espero que aquele que tenha pesquisado tenha realmente lido e tentado entender, ao invés de só procurar na internet. Então, eu vou fazer com vocês os exercícios e conforme eu vou fazendo, eu vou relembrando alguns conceitos. Então, o cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominoidea, onde se observa que cladograma é a árvore, que até a gente fez um quadro um tempo atrás usando informações de família, gênero, classe. Então, aqui a gente tem a superfamília Hominoidea, aí famílias, subfamílias, tribo e gêneros. Daí vamos para as alternativas, ele quer saber a correta. Homens, gênero Homo, aqui gênero Homo, e gibões, o gênero Ilobates, não possuem um ancestral comum. Quando a gente faz uma árvore de parentesco, a gente está falando já que eles têm um ancestral comum. Por quê? O ancestral do homem né, faz parte aqui da tribo Homini, faz parte da subfamília Hominide, família Homide, superfamília Hominoidea. Então, se a superfamília contém Homo e contém Ilobates, o ancestral em comum deles é lá na raiz, lá no começo. Então, eles têm homens, que é aqui o Homo, gorilas, gorila,
e orangotangos, que é o gênero Pongo, pertencem a famílias diferentes. Bom, família está aqui. Tem duas famílias, Hominide e Lobatide. Tanto Pongo cai em Hominide, quanto Homo cai em Hominide. Então não pode ser essa. Homens, que é o gênero Homo. Gibões e Lobatide. Aqui, família inteira. E chimpanzés, que é o gênero Pan, possuem um ancestral comum. Se eu pego o homem e vou subindo na arvorezinha, eu caio na mesma superfamília. Se eu pego Ilobatide, tá dentro da mesma superfamília. Se eu pego Pan e subo aqui, caio mesmo superfamília. Então, eles têm um ancestral comum ou cada um cai em um lugar diferente? D. Homens, que é o Homo, orangotango, pongo e gibões e Lobatide, essa família inteira, são primatas pertencentes à mesma família. Família Ilobatide, Homo e Pongo caem em outra família, Hominide. Então essa tá fácil. A figura ilustra as relações filogenéticas dos primatas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre filogenias, é correto afirmar. Tem a figurinha, mas vamos analisar a figurinha a partir das perguntas. Os lêmures, quando eles falam lêmures, a gente está falando deste raminho aqui. Por que que eu escrevi lá para vocês sem o loris? Porque o ramo do lêmure é este daqui. Aqui, o loris é outra coisa. Se eu quiser falar dos dois juntos, eu falo prosímios, que é esse raminho que tem os dois. Então, os lêmures foram os primeiros grupos de primatas a divergir do último ancestral comum. O último ancestral comum é aqui. Então, isso aqui divergiu. Prosímios, antropóides. Viraram dois grupos diferentes. Os lêmures surgiram depois com os lores, então eles não são os primeiros a divergirem. Os gibões, que constituem o grupo irmão dos orangotangos, vamos ver. Os gibões, cadê os gibões? Os gibões constituem um grupo irmão dos orangotangos, sem os macacos antropóides africanos humanos. Olha, os gibões são um grupo. Esse grupo aqui é irmão desses dois grupos aqui, porque eles estão unidos, ó. Então, os gibões, eles são um grupo irmão dos orangotangos mais macacos antropóides, não só dos orangotangos. C. Entre os antropóides, que são esses daqui, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos. Poxa, entre os antropóides, primatas do Novo Mundo, mas dentro dos antropóides não tem grupo nenhum. Ainda se quiser tirar a dúvida, pesquisa o que é Novo Mundo. Novo Mundo é América, tá? São as Américas. Então, o Velho Mundo é África e Europa, Novo Mundo é Américas. E alguns lugares falam sobre Oceania também. Então, em antropóides, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos? De jeito nenhum, tá, gente? O ramo dos macacos existe, é muito antigo e os mais primitivos são lá da África. D. Os prosímios divergiram antes dos antropóides. Vamos procurar os prosímios aqui. Prosímios divergiram antes dos antropóides. Como é que pode ser antes se eles vêm do mesmo raminho? Os dois, ó, prosímios. Aonde que eles divergiram do outro grupo? Aqui. Antropóide, aonde que eles divergiram do outro grupo? Aqui. Então não tem antes. Os dois divergiram ao mesmo tempo. Quando uma coisa diverge da outra, vale para o outro também, né? Então, se o prosímio divergiu dos antropóides, significa que os antropóides divergiram dos prosímios ao mesmo tempo. O ancestral dos macacos antropóides africanos e dos humanos divergiu no início do Mioceno. Vamos lá. Macacos antropóides africanos. Ancestral dos macacos O ancestral dos macacos antropóides africanos e dos humanos divergiu no início do Mioceno. Agora a gente tem que saber quem é essa galera que vive na África, hein? Orangotango, no Brasil só tem zoológico. Orangotango é africano. Macacos antropóides africanos e humanos.
Quando que esse grupo aqui divergiu? Divergiu essa separação aqui. A gente vai olhar aqui na barrinha de tempo. Então, caiu dentro do Mioceno. Próximo. O cladograma a seguir representa as relações evolutivas entre os organismos pertencentes aos reino Monera, Protista, Plante, Fungi e Animalia. Neste cladograma, a carioteca núcleo celular é uma característica representada pelo organismo. Então, a gente já viu em outra atividade um resuminho bem por cima das características desses 5 reinos. E a gente também deu uma revisadinha no que seria o núcleo celular ou carioteca, mesma coisa. 2 nomes para a mesma coisa. Ele quer saber quando que surgiu o núcleo. Para responder essa questão, a gente tem que lembrar que sempre o iniciozinho da nossa árvore, do nosso cladograma, é no passado. Então, existe um tempo em que divergiram as bactérias e algum organismo teve alguma mutação que se acumulou na população, surgiu uma característica nova, que é a número 1. A partir daí, esses organismos continuaram acumulando mutações, e essas mutações deram origem aos protistas. Outra populaçãozinha continuou acumulando mutações, aconteceu a mutação número 2 e assim por diante. Como é que a gente sabe quando que surge o núcleo? A gente vai olhar lá na nossa tabela das características dos 5 reinos. Animais são eucariontes, então tem núcleo. Fungos são eucariontes, então tem núcleo. Plantas, eucariontes. Protistas, eucarionte. Bactéria, opa, bactérias são procariontes. E é isso que separa, e isso que é separado por ter ou não ter núcleo celular, é o procarionte e o eucarionte. Se toda essa galera aqui para cima tem núcleo, só esse carinha aqui não tem núcleo, e tem uma mutação número 1 aqui. Onde que será que está? Onde, em qual desses números aqui surgiu o núcleo? Com certeza foi aqui. Aqui existia uma população, opa, mutação em que surgiu um núcleo, todos os outros grupos divergiram dessa população que desenvolveu o núcleo. Aquelas populações onde não desenvolveu o núcleo continuaram existindo sem núcleo, são hoje o que a gente chama de procarionte. Próximo. Marcas alternativas verdadeiras. A filogenia considera relações de ancestralidade comum entre os grupos. Com certeza. Se esses grupos compartilham a característica 3, a característica 2, a característica 1, e os animais e as moneras não compartilham características nenhuma, é lógico que esses dois aqui são mais parentes. Então, quando a gente faz uma filogenia, a gente olha a relação de ancestralidade que tem a ver com as características daqueles grupos, características físicas de DNA. As árvores filogenéticas são diagramas que representam relações de ancestralidade e descendência, obviamente. Mesma explicação que antes. A classe reptília é monofilética. Isso aqui fala lá nos vídeos, se eu não me engano, do Pirula até ele fala e nos outros também. A classe reptília, ela é uma junção das tartarugas, dos lagartos, das cobras. É isso. Dos dinossauros. Não é um grupo real, é um grupo que tem tantos animais diferentes entre si. Depois ali para baixo aparece uma árvore, a gente fala de novo sobre isso. Ela não é monofilética, ela é parafilética. Ela não veio de um ramo só, ela veio, se eu não me engano, de 4 ramos. Próxima. Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie ou grupo. Sim, cada vez que a gente tem uma bifurcaçãozinha, é porque surgiu uma nova espécie ou um novo grupo ou nova característica dentro daquele grupo. Linneu foi uma figura notória no que se diz respeito à adoção das filogenias para o estudo das espécies. O Linneu, ele dizia que as espécies eram imutáveis, que as espécies sempre seriam aquilo que elas sempre foram. Então, é muito difícil a gente imaginar um conceito evolutivo de mutações se acumulando
de animais se reproduzindo e mutações se misturando, num conceito em que as espécies não mudam. Então, Linneu, ele foi muito importante para classificar os organismos, mas ele não disse nada sobre filogenia. Próximo. Uma árvore filogenética, evolutiva ou da vida é uma representação gráfica que organiza os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. Já está explicando até outras questões. Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se localizam em ramificações, grupos evolutivos mais próximos. Analise a figura abaixo, que mostra um modelo de árvore filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos e assinale a proposição correta. Então, isso aqui também seria uma árvore filogenética, mas ela está numa forma muito mais simplesinha, didática, até infantil, tá? A gente não costuma usar as coisas tão bonitinhas assim, até porque protista, ele não desapareceu, né? Ele tinha que ter um ramo aqui para cima. Monera também não desapareceu, merecia um ramo. Porque se aqui significa atualidade, protista e monera existe na atualidade, mereciam ter ramos aqui superiores. Eles não desapareceram aqui na história. Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo. Fungo, aqui. Planta, aqui. Dois raminhos diferentes. As plantas e os organismos pertencem ao mesmo grupo evolutivo. Opa, os animais. Animais, um raminho. Planta, outro raminho. Não faz sentido. Mesma coisa que o fungo, mesmo pensamento para fungo e planta. As bactérias deram origem a todos os seres vivos. A gente vai olhar lá na raiz da árvore. Tem bactéria? Sim, reino Monera. Não existe mais, mas ele é didático. Os insetos e os anfíbios pertencem a diferentes grupos evolutivos. Insetos são animais, anfíbios são animais. Então, nessa árvore aqui, eles estão dentro do mesmo grupo evolutivo. Os fungos deram origem a todos os seres vivos. Não, né, gente? A gente olha lá na raiz. Tem bactérias. Ah, olha só, a gente pode até se confundir aqui, porque os insetos e os anfíbios pertencem a diferentes. Ah, eles pertencem. Tá errado, tá certo. Observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de. Antigamente, essas árvores aqui eram feitas com características anatômicas ou fisiológicas, mas hoje a gente tem DNA, também explica naqueles vídeos que eu passei para vocês. As características do corpo, elas podem enganar um pouco a gente, é um conteúdo que eu espero passar mais para frente. Tem nome para isso, tem estudo para isso, mas o DNA ele não mente, tá? Então a gente vai olhar aqui. Essa árvore filogenética foi construída através de DNA. Ele quer saber onde a gente espera encontrar maior semelhança entre os genes. A gente espera encontrar maior semelhança entre os genes entre aqueles que são mais próximos, são mais parentes. Então a gente olha nas alternativas. Baleia e pássaro. Baleia, pássaro. Estão aqui, ó, juntinho, um do ladinho do outro. Formam um grupo irmão. Esse grupo aqui são dos vertebrados, tá? Se vocês repararem, peixe está aqui na base, mas nenhum dos outros são vertebrados. Tem bactéria, protozoário, estrela do mar, coral, isso aqui é tudo invertebrado. Bactérias e protozoários. Bactéria, protozoário. De bactéria para protozoário, tá vendo que tem um espaço aqui? Nesse espaço surgiu um monte de mutação. Eles não vieram do mesmo raminho, eles não fazem um Vzinho, ó, eles fazem um quadradinho. Estrela do mar e ostra. Ostra e estrela do mar. Mesmo caso, ó. Tarará tinha uma população, acumulou mutações, surgiram as ostras, que são moluscos. Outras populações foram acumulando outras mutações nesse espaço aqui, e daí teve um grupo que se divergiu em estrela do mar. Então, tem um espacinho entre elas aí. Ostra e coral, mesmo caso. Então, onde que a gente espera encontrar maior semelhança entre os genes? Nesse aqui, ó, que não tem espacinho, um grupinho irmão. Tem um nozinho só entre eles. Ostra e coral tem dois nós, por exemplo, ó. Um, dois. Todos os outros é o mesmo caso. Eita, que nome que eu botei misturado, né? As perguntas para misturar.
Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, então a gente vai falar só de animais vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que, olha só, aquilo que eu falei que os répteis não são grupos monofiléticos, são parafiléticos. Por quê? Porque não existe um raminho só que tem todos os répteis. Teve uma população que divergiu e deram origem às tartarugas. Outros grupos acumularam um monte de mutações e um daqueles grupos lá deu origem aos lagartos. O resto continuou acumulando mutações, deu origem ao que a gente chama de crocodilo. E aquela população lá que sobrou por último, né? Uma parte acabou divergindo em crocodilo, outra parte começou a criar pena, começou a criar calor, né? Porque os répteis eles são ectotérmicos, eles não possuem calor endógeno, né? Eles precisam ir para o sol para se esquentar. A ave não, a ave que nem a gente, ela é sempre quentinha. Então esses dois grupos se divergiram em dois. Então a gente fala que aves e crocodilos têm um ancestral comum. Esse ancestral comum não era nenhuma ave, nem um crocodilo. Era alguma coisa entre os dois, que a população se separou. Espero que a gente veja isso nas próximas matérias. Gostaria muito que fosse presencial, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, esse grupo que não era nem de ave nem de crocodilo se separou e começaram a acumular suas próprias mutações. Um desses grupos são os crocodilos e alguns desses grupos são, quer dizer, um desses grupos são as aves. Então, dentro de répteis, na verdade, a gente tem três ramos que a gente chama de réptil. Então, ele é parafilético, não monofilético. Monofilético é assim, ó, todos os mamíferos têm um ancestral em comum só. Répteis têm um, dois, três ancestrais em comum diferentes. As serpentes, elas evoluíram dos lagartos aqui e foi mais de 25 vezes, tá? Então, se a gente colocasse cobra aqui, ia ter tipo 25 tracinhos saindo de lagarto. Vamos para as alternativas. Os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Exclusivo? Um, dois, três, compartilhado com ave, aqui no caso os crocodilos. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. Não, entre lagarto e tartaruga eu tenho dois nós. Entre lagarto e crocodilo eu tenho dois nós também. Só que os crocodilos, eles. Opa, desculpa. Aqui, os lagartos, né? Das tartarugas até os lagartos surgiram algumas mutaçõezinhas. Então, dos lagartos para os crocodilos surgiram outras mutaçõezinhas. Mas a gente consegue perceber que se uma mutação. Ah, é tão ruim não poder mostrar com o dedo, gente. Se uma mutação surge aqui onde está o mouse, ela vai ser compartilhada entre os crocodilos e os lagartos. Mas as tartarugas não vão ter, porque surgiu aqui. Então, os lagartos, eles não são tão próximos da tartaruga quanto eles são dos crocodilos. Eles são mais próximos dos crocodilos. Todas as mutações que surgiram nesse ramo onde está meu mouse, esses dois aqui têm, mas as tartarugas não. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Não, né, gente? Ó, mesmo pensamento. Todas as mutações que surgiram nessa parte aqui onde está meu mouse, as tartarugas têm em comum com as aves. E os mamíferos não têm, porque os mamíferos, ó, passam reto por essa rua aqui. Então, os tartarugas têm em comum com as aves todas as mutações que surgiram aqui, certo? Então, os tartarugas são mais próximos das aves do que dos mamíferos. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Peixe tem um ancestral comum que está aqui onde está meu mouse. Anfíbios têm um ancestral em comum que está aqui onde está meu mouse. Então, não é exclusivo. Nem único, né? Os anfíbios estão aqui, os peixes estão aqui. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Ave. Se a gente volta na escala evolutiva, a população que deu origem às aves, ela um dia foi a mesma daquela que deu origem aos crocodilos. Então, existia uma mesma população que se separou geograficamente possível, e um lado
acumulou mutações, deu origem às aves, acumulou mutações e deu origem aos crocodilos. Só que quanto mais a gente volta aqui, menos mutações, mais mutações tem de distância dos outros, né? Então é isso. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato e vocês podem fazer as atividades até quando vocês quiserem. Não vai entrar nota agora pro segundo bimestre, mas numa próxima oportunidade, quando a gente for colocar as notas do terceiro bimestre, eu posso, lógico, todos os professores vão colocar e também posso consertar se vocês quiserem fazer de novo algum exercício. Se cuidem, tá, gente? Tentem ficar em casa. Até mais.